Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Tem Podcast. Tem tecnologia, tem empreendedorismo e tem mulheres. Você já deve estar cansado de ouvir sobre inteligência artificial, mas hoje você vai receber uma nova perspectiva sobre o tema. Ela é doutora e mestre em administração de empresas, especialista em marketing e análise de tendências para empresas, diretora da Oracle Brasil, CEO e fundadora da Cone App, e hoje está aqui comigo, Tássia Galvão. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar eu que estou feliz de estar aqui conosco nesse episódio. E eu quero que você já comece contando tudo. Quem é a Tássia aqui para o pessoal? Eu tenho diversas formas de responder essa pergunta, né? Eu já perguntei à inteligência artificial quem eu era, já perguntei ao Google e aí tem diversas formas, né? Já tive essa resposta de diversas maneiras. Bom, a Tássia é uma recifense que mora em São Paulo há 2 anos. Eu saí de casa há muito tempo, na verdade, eu me formei em Relações Internacionais, então o mundo é a minha casa, me sinto em casa em qualquer lugar do mundo, mas São Paulo virou de verdade uma chavinha em relação aos negócios, em relação, de fato, ao mundo corporativo, e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, mas eu venho de Recife, venho ocupar espaços que não foram criados para mim, então eu me orgulho muito, muito disso. Então, saí de casa com 14 anos para estudar e, enfim, desenvolvi a Cone App, que é uma startup, um aplicativo de networking por microgeolocalização. Estou terminando meu doutorado agora em administração, escrevo sobre comportamento de consumo. Recentemente fui ranqueada LinkedIn Top Voice pelos artigos que eu publico, fiquei super, super feliz e honrada. Sou mestre em marketing de serviço também por uma universidade francesa e tenho desenvolvido esse trabalho aí na Oracle em Value e Selling, né? Um trabalho muito de inteligência competitiva junto aí aos nossos clientes mais estratégicos. E como foi tão nova começar 14 anos? A gente, 14 anos, as crianças hoje de 14 anos não estão pensando em nada disso. Como foi começar essa jornada tão cedo? Foi muito difícil, né? Eu carrego traumas até hoje, mas eu sempre falo que esses traumas me levaram a outros lugares, me levaram para onde eu sou hoje, né? Eu até sempre falo dos setênios, né? Não sei se você já ouviu falar sobre a teoria dos setênios. Para quem não sabe, a teoria dos setênios é que a gente muda de 7 anos. Então, que a gente tem uma revolução na nossa vida, uma reforma na nossa vida de 7 anos. Então, com 7 anos, eu já sofri um pouco dessa reforma. Com 14 anos, né, mais 7 anos, eu saí de casa, eu saí do interior da Bahia. Eu sou de Recife, mas eu morava no interior da Bahia. E aí voltei para Recife para estudar. 7 anos depois eu saí de novo, fui para Angra dos Reis, gerenciar um projeto petróleo e gás. Enfim, e aí de 7 em 7 anos a minha vida tem essa mudança. Mas sair de casa me fez criar uma capa, uma armadura que me leva a essa trajetória que eu construí até hoje, sabe? Eu tenho uma construção que me faz ter chegado até esse mundo de tecnologia e inovação muito grande, e eu espero inspirar outras mulheres a chegarem a esse lugar também. Talvez não com os mesmos traumas, com menos traumas, mas com uma jornada mais soft, né? Uma coisa mais equilibrada. Então, eu tento ensinar isso nas minhas mentorias também, para que a gente tenha um equilíbrio entre saúde mental, educação, também um equilíbrio entre todas essas esferas. E quando você percebeu que precisava tomar essa decisão, né? Porque sair do norte, nordeste para vir para São Paulo, que a gente fala que é a capital, né? Eu vou dizer nem do Brasil, a capital da América Latina, isso, né? Tirando aí o sul, né? Porque temos México também, mas sim, o Brasil é onde tudo acontece. Pensando nessa sua mudança toda, como foi essa adaptação na maior cidade do Brasil? Eu confesso que é muito difícil, eu ainda estou em processo de adaptação. Os primeiros 6 meses foram muito complexos, porque eu venho de uma cidade litorânea, morei por 5 anos, né, no Rio de Janeiro, então outra cidade litorânea. Antes tinha morado em Angra dos Reis, também uma cidade com outra cultura também bem mais tranquila. E São Paulo, ela tem a sua própria peculiaridade, né? Uma cidade em que os negócios de fato ocorrem, e eu brinco que a gente evolui 1 ano em um dia que passa aqui
aqui em São Paulo. É a cidade, de fato, das conexões. Eu tenho aprendido muito isso, é tanto que eu criei um aplicativo de conexões. Mas é, de fato, uma adaptação. Você tem que aprender a jogar o jogo de São Paulo. Não que isso seja ruim, mas para que você, de fato, se sinta pertencente aqui à cidade. Quando você aprende a jogar o jogo, você, de fato, ganha muitos pontos em todas essas esferas, todas as áreas, né? Acadêmica, profissional, corporativa. Então, é super, super legal. Estou aqui há 2 anos, vai fazer 2 anos agora na próxima semana, e eu, de fato, estou ainda engatinhando em questão de São Paulo, mas me sinto muito orgulhosa de morar aqui e do que eu tenho construído em relação a tudo que a gente vem passando aqui, em relação à trajetória, até a história da Cone, né? A Cone tem um ano e meio, foi construída aqui por causa das conexões que estão em constante ebulição aqui em São Paulo. Conta um pouquinho, já que você falou da Cone, conta um pouquinho o que é esse aplicativo, porque assim como você, eu sou paranaense, tudo bem que eu já estou aqui há 24 anos, né, em São Paulo, então muito mais fácil, mas a gente entende... eu saí de uma cidade menor, vim para cá, é um universo, né? A hora que eu consegui andar em São Paulo sozinha, sem me perder, e a gente não tinha aplicativo, né? Tipo um Waze da vida para ajudar a gente. Sim. Que eu sabia pegar e andar na Ibirapuera e voltar a falar, nossa, uau, não me perdi, voltava, ia fazendo cada vez uma quadra a mais. Sim. Mas você criou isso justamente, provavelmente sentindo uma dor. Você falou, nossa, será que ninguém pensou? Então, conta esse aplicativo, o que é para as pessoas que estão nos acompanhando. Ótimo. Eu gosto muito de contar a história da Cone, porque, na verdade, é um propósito. Eu sempre falo que empreender, se você empreende por dinheiro, você vai desistir no primeiro obstáculo, né? Então, a Cone, ela tem um propósito muito grande e nasceu de uma dor minha. E aí eu fui ao mercado pesquisar se, de fato, era uma dor só minha ou se, de fato, era de outras esferas da sociedade. E aí a gente comprovou. Mas nasceu de uma dor quando eu cheguei aqui. Aqui a gente tem as panelinhas, né? E aí eu não conseguia pertencer a nenhuma delas. E aí eu falava, eu quero conhecer as pessoas, mas as pessoas não me dão essa chance, essa abertura. E tem muita gente que de fora de São Paulo, aqui em São Paulo, a maior parte das pessoas. E aí a gente quer conversar, a gente quer trocar uma ideia, e quando você chega, às vezes nos homens, eles acham que você está com outras intenções, às vezes as mulheres também têm uma defesa, uma autodefesa, também não querem muito trocar ideia, e aí eu falei, eu preciso conectar as pessoas. Eu acho que a internet isolou muito as pessoas, então eu quero muito unir as pessoas novamente. Então a Cone é um aplicativo de networking por microgeolocalização. A gente tem uma acuracidade de 30 metros por diâmetro. Então a ideia é que você abra o aplicativo e aqui do seu lado, numa cafeteria, num restaurante, num coworking, no prédio da sua empresa, você consiga ver quem está na baia do seu lado. E aí você pode estar do lado do seu próximo cliente em potencial, do seu investidor em potencial da sua startup. Você consegue filtrar por dev, se você tiver, por exemplo, com uma vaga para dev especialista em Java, você consegue filtrar e aí só vão aparecer os devs para você. Então, a ideia é fazer conexões de maneira mais eficiente, né? Então, eu quero muito poder conectar as pessoas através de similaridades, de afinidade, de interesses em comum. Então, a gente vai poder também criar subcomunidades, né, na Cone. Então, por exemplo, a gente tem tecnologia, empreendedorismo e inovação em comum. Então, a gente pode criar uma comunidade para trocar ideias com outras mulheres ou outras pessoas que queiram falar sobre o assunto. Além disso, todo mundo que cruzar com você no seu perfil, você vai ter acesso a essa pessoa. E aí você pode não ver ali ao vivo, mas você pode ver ali no outro dia. Você vai ver, poxa, essa pessoa é interessante para mim, vou adicionar e vou começar a conversar com ela. E aí, se você tiver ao vivo, você tem 3 possibilidades de conversar com essa pessoa. Você pode mandar um pop-up e dizer, posso chegar até você? Estou aqui próximo, estou aqui na mesma sala ou na mesma cafeteria, enfim. E a pessoa vai dar o ok. A segunda possibilidade é abrir um chat no aplicativo e aí você começa a conversar com a pessoa. E a terceira opção, no próprio perfil,
você preenche, a gente tem uma API com o LinkedIn, então você puxa todos os dados do LinkedIn, você não precisa preencher manualmente. Então você clica ali ou no LinkedIn, no Instagram, no WhatsApp da pessoa, o que ela deixou disponível, e você já vai conversar ali com a pessoa. A gente quer, de fato, ampliar conexões, fazer com que as pessoas façam mais negócios e de fato, se conectem mais em ambientes que sejam de negócio, que sejam de tecnologia, de inovação, para que, de fato, as pessoas possam se unir novamente. Quando, assim, a gente tem... O público aqui pode conhecer de tecnologia ou não, mas vamos ver se eu entendi. Pensando nas minhas redes, né? Eu digo que eu uso o meu Instagram para as minhas coisas pessoais, Sim. Foto de comida, né? Sim. E eu uso o meu LinkedIn, que é a rede que eu mais uso para negócios, né? Para falar de trabalho, para falar da empresa, para falar do Tem Podcast. O que você está me dizendo que a Cone pode fazer vou falar 2 em 1. Usar essas minhas 2 redes, porque primeiro eu não preciso preencher tudo de novo, então ele vai conseguir trazer essas informações e eu vou poder, num único aplicativo, me comunicar sobre trabalho, fazendo filtros, né, para buscar negócio, e eu posso fazer um outro filtro para buscar conexões mais dia a dia. Isso, exatamente. Inclusive, a ideia é que seja uma coisa menos formal que o LinkedIn. O LinkedIn, eu entendo que eu amo o LinkedIn, tá? Eu sou viciada em LinkedIn. Eu também. É tanto que eu sou LinkedIn Top Voice, de tanto que eu produzo conteúdo. Mas eu acredito que o LinkedIn se tornou uma plataforma muito formal. E a gente quer uma coisa mais cool, uma coisa mais fun. Então, vai ter um espaço lá para você colocar seus hobbies, por exemplo, vinho, surf, tênis. Então, as pessoas, eu posso conhecer a Silvia, e aí, como é que eu posso chegar na Silvia de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais singela? Poxa, Silvia, vi aqui que você joga tênis também, a gente podia marcar uma partida, o que é que você acha e tal. Então, conversar com as pessoas sobre negócios, mas de fato de uma maneira que quebre o gelo, sabe? Então, de fato, é mais no dia a dia ali mesmo. Você junta o útil ao agradável, né? Isso. Porque o Instagram você acaba usando só para dia a dia. Dia a dia. E aí você não vai fazer... Eu, por exemplo, não faço negócio no Instagram. Sim. E, em contrapartida, o LinkedIn você está muito focado então você consegue juntar. É fácil para a pessoa se inscrever? É fácil a pessoa se cadastrar? Como é que está isso tudo, pensando nessa conexão? A gente está... Eu adoro me conectar. Ah, maravilhoso. A gente está em estágio de validação, a gente já tem o aplicativo para Android. Então, algumas pessoas que quiserem já conseguem baixar o aplicativo para um ambiente de teste. A gente está testando ali o aplicativo. Então, a gente está nessa fase de validação. A gente também tem soluções B2B. Então, por exemplo, a empresa pode estar expondo numa feira e aí ela quer saber quais são os atendizes que têm mais propensão a comprar o seu produto ou serviço. E aí a gente vai vender esse tipo de lista para que quanto mais a pessoa chegue perto do stand dela, ela possa receber ali a notificação e aí ela pode se comunicar com a pessoa através do nosso aplicativo por anúncio. Olha, vem aqui, retira seu brinde, eu tenho um desconto para você e tudo mais. Fazer essa ponte de acordo com a jornada dessa pessoa no aplicativo, né? De acordo com o comportamento dela no nosso aplicativo. Então, muito em breve vai estar podendo baixar para Android e para iOS, mas hoje em dia está somente num ambiente de teste. A gente quer o mais rápido possível liberar para todo mundo, porque todo mundo que conta fala, eu quero muito baixar e me conectar. Achei muito bacana, porque justamente 2 em 1, Sim, né? Porque exato. às vezes você administra uma rede. A Andressa, que está aqui nos acompanhando, com certeza vai falar, uau, é uma rede apenas, não preciso de 2, né? Exato. Estamos aqui nos bastidores. Exato. E pensando nessa estratégia toda, imagino que a parte de marketing que você tem de experiência, toda essa parte que você já fez de posicionar produtos, fazer essa parte competitiva, isso também ajudou muito nessa questão de desenhar o aplicativo, correto? Sim, a gente tem uma equipe de designers de UI e de UX que fazem toda a interface do aplicativo, mas sempre muito relacionado a como essa interface vai chegar para o meu usuário. Então, é muito importante que ele tenha uma usabilidade muito fácil, muito rápida. As pessoas têm pouquíssimo tempo, né? O tempo de tela das pessoas e o tempo de espera de tela das pessoas está cada vez menor. Então, hoje não chega a milésimos de segundo, né? Se a gente se uma tela demora a carregar milésimos de segundo, a gente já vai para outra tela, a gente já vai fazer outra coisa. Então, a gente
pensa muito nisso, e a gente também se preocupa muito com a LGPD, como os dados desses usuários vão ser tratados. Então, especialmente porque a gente trata de localização em tempo real, para a gente é muito importante que esse usuário se sinta em casa, se sinta seguro em desabilitar e habilitar a localização dele quando ele quiser. Então, a gente posiciona esse marketing de uma maneira que a pessoa possa, de fato, usar o aplicativo para o seu negócio ou para a sua carreira, para a sua startup, enfim, mas que, de fato, possa trazer uma segurança para ela também. E você foi muito tempo especialista em tendências de mercado, né? Principalmente como diretora da Oracle. Qual a importância, principalmente para as pessoas empreendedoras, a gente está falando aqui de empreendedorismo, quando você fala de empreender, quando você fala de uma estratégia de negócio, quando você fala como eu vou impactar, como eu vou divulgar meu produto, qual a importância, você vindo de uma grande companhia, de uma grande empresa, isso tudo para o pequeno empreendedor? Porque quando a gente fala de uma multinacional, é muito fácil, eu sei isso, eu sei aquilo, eu busco um BI. Agora, quando você está começando, às vezes, o negócio, você fala, por onde eu começo? Qual é o meu cliente ideal, né? Palavra, resposta de milhões aí. Sim. Mas como chegar com esses dados estratégicos para que eu, como uma empreendedora, possa falar, eu estou indo para o caminho correto, eu estou indo na direção correta? É super interessante essa pergunta, e a maioria das pessoas, dos consultores e tudo mais, vão dizer, façam business canvas. E eu não gosto dessa resposta, assim, sabe por quê? Porque eu ouvi muito. E o business canvas é muito legal, eu acho que ajuda muito, facilita muito você ter uma big picture ali do seu negócio. Para quem não sabe, o business model canvas é uma folha em que você coloca tudo ali sobre o seu negócio. Você vai colocar ali quem é o seu público-alvo, qual é a dor que você quer resolver. É super legal e é muito importante que toda empresa faça, assim como o plano de negócio, plano de marketing e tudo mais. Mas eu acho que a sua pergunta ela é muito bem respondida com escute seu cliente. Vá para a rua. E, às vezes, o vá para a rua vá para a internet, na etnografia. Então, assim, eu também sou professora de MBA da FGV e eu ministro o módulo de pesquisa de mercado, pesquisa de tendência e como escutar ali o consumidor. Gente, a gente não pode, de fato, lançar um produto, lançar um serviço, ir para o mercado, lançar uma startup sem, de fato, saber se ela resolve uma dor, de fato, existente ou se é uma dor que a gente acha que está na nossa mente. Então, de fato, escute o seu cliente. Isso é tão fácil de fazer, eu acho que parece um bicho de 7 cabeças, mas hoje em dia você faz um formulário de maneira gratuita no Google, no Google Forms ou no SurveyMonkey, não sei se pode citar marcas aqui. Pode, fica tranquilo. Mas você, de maneira gratuita, você consegue ali montar formulários, você solta em grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, e você, em questões de minutos ali, você tem várias respostas e você consegue, de fato, sentir o seu cliente e dar a melhor resposta e dar a melhor solução para ele, seja em produto, seja em serviço. Então, eu acho que essa é a melhor maneira de a gente atingir o marketing, né? Eu entendo que o marketing, eu já ouvi uma frase que que o marketing é o porquê você aceita uma reunião, porque você aceita um jantar, né? Então, de fato você trabalhar ali aquela estrutura da sua empresa, e ela só vai ser condizente com o mercado se ela de fato resolver uma dor. Não adianta o seu produto ser bonito, ser estético, ter o melhor design de interface, se ela de fato não resolver uma dor do seu cliente e que possa estar no bolso dele, né? Que ele possa de fato bancar. Adquirir. Quando você analisa aí, a gente está falando de inteligência artificial, você está falando, né, de antigamente, quando você pensava em fazer uma pesquisa de mercado, qual é o meu cliente, você falava, ir para a rua literalmente, isso, né? Literalmente, bater na porta, falar, o que você acha desse produto? Hoje, com esse avanço da tecnologia, a gente está falando de internet, a gente está falando de inteligência artificial, quais são, para você, as principais ferramentas que a gente tem aí para o público, né? E, de novo, não estou falando de grandes empresas, porque essas grandes empresas têm toda uma equipe, têm todo um suporte para ajudar. Nós estamos falando aqui até com pequeno e médio empreendedor.
Como esse pequeno e médio empreendedor pode fazer isso? Você deu 2 ferramentas, Google Forms, rapidamente, server aqui para preencher. Mais alguma que possa ajudar esse pequeno e falar, nossa, eu tenho uma grande ideia. Eu sei que existe essa dor, porque como você fez o teu aplicativo, você sabia qual era a sua dor. Eu sei, eu estou passando por essa dor, mas eu não sei se a minha dor é a sua. Nossa, para mim é uma dor que eu não suporto. Nossa, isso daí é simples, Silvia. Toma uma dor de cabeça, toma uma Neosaldina, está tudo resolvido. Perfeito. Então, assim, como eu sei se realmente aquilo vai fazer sentido para o meu público e como eu posso isso rapidamente usar desse universo tecnológico a meu favor? Perfeito. Eu fui para o Web Summit há 15 dias e a Queria maioria... ter ido. Foi incrível. Mas ainda vou, gente, hoje ainda vou. Foi incrível. Mas a maioria das palestras foram sobre inteligência artificial. E aí, recentemente, acho que na semana passada, saiu uma matéria. Ninguém aguenta mais falar sobre inteligência artificial. E por que é que ninguém aguenta falar sobre inteligência artificial mais? Porque as pessoas escutam falar, mas ninguém sabe utilizar na prática. Então, quando você escuta, é só ruído. E quando você escuta um ruído, você, de fato, sente uma inquietude, sente uma insatisfação de, poxa, está todo mundo utilizando, porque essa é a sensação que você tem de que está todo mundo utilizando e você é o peixe fora da água, e que você está ficando para trás. Mas não é. Está todo mundo falando porque é, de fato, o presente. Mas eu acho que o que a gente tem que fazer é falar de maneira prática para que o pequeno, micro e médio empreendedor possa, de fato, utilizar a inteligência artificial e não ache que isso é um bicho de 7 cabeças, porque não é. A gente utiliza a inteligência artificial no nosso dia a dia, seja com ChatGPT, que é inteligência generativa, inteligência artificial generativa, seja com outros tipos de ferramenta. Mas aí, respondendo à sua pergunta, existem várias tecnologias, inteligências artificiais que podem ajudar você a chegar nesse tipo de persona e a, de fato, entender se o seu produto pode ou não resolver aquela dor. O primeiro passo é, de fato, você entender se só você sente aquilo dali. Não pode também somente 100 pessoas sentirem aquela dor, porque ali você vai vender para 100 pessoas e acabou, fechou ali a portinha empresa. E acabou. Então, tem que ter ali o TAM, né, que é o tamanho do seu mercado. Então, existem inteligências artificiais e tem um site muito legal. Eu não vou lembrar o nome agora, mas digita no Google. Tem um site em que todos os dias ele atualiza com todas as inteligências artificiais do mundo. Então, você consegue ir lá e tem mais assim de 3.000 inteligências artificiais disponíveis de maneira gratuita, tá? Não são inteligências artificiais pagas. E aí você coloca lá, eu quero criar uma imagem nova. E aí ele vai te dar a inteligência artificial que cria essa imagem de maneira gratuita, tá? Então, peço desculpa por não lembrar o nome. Depois a gente divulga, aqui depois eu pesquiso no YouTube, e coloco isso. E a gente coloca lá nas observações. Perfeito. Então, a gente tem o Midjourney que faz isso, né, que já cria a imagem para você. A gente tem o ChatGPT, que é uma inteligência artificial com quem você já pode ali conversar. E a gente tem a evolução do ChatGPT, que é o Perplexity AI, que você já conversa e ele já te dá vídeos, já te dá textos ali mais robustos. Tem o Chat Hub, que você consegue falar com várias inteligências artificiais ao mesmo tempo. Então, você consegue automatizar vários processos que faria com que sua equipe perdesse horas e horas por semana. Então, você automatiza esses processos para que sua equipe possa ir para a parte mais estratégica ali do seu negócio, entendendo cada vez mais do cliente, entendendo mais da solução que você tem para oferecer. E o que eu sempre falo se apaixone pela dor, não pelo produto, porque o produto ele vai sempre sofrer spin-off, vai sempre pivotar. O que é pivotar? Hoje você tem um produto, amanhã você pode ter outro. Por quê? A dor do seu cliente também vai mudar. O comportamento de consumo muda muito também. Então, desculpa, eu estou entrando em vários assuntos, mas aqui é muita coisa. Fica tranquila, estamos aqui. Depois nós marcamos outro, não tem a gente problema. Marca outro. Mas a minha tese do doutorado é sobre comportamento de consumo e como o Covid impactou a compra online dos brasileiros de acordo com a perspectiva de pânico. Então, como o pânico fez com que as pessoas comprassem mais ou menos, ou como impactou de maneira geral. Então,
a gente era um comprador antes da pandemia, nós somos outros agora, e nós vamos ser outro daqui a próximo mês, assim, no próximo mês. Então, assim, isso muda muito. Então, se apaixone pela dor do seu consumidor e não pelo seu produto. Porque quando a gente se apaixona pelo produto, a gente quer enfiar o produto goela abaixo. E aí é muito difícil fazer isso se ele não resolve a dor de um problema, mas quando a dor de um cliente. Mas quando a gente, de fato, quer resolver a dor, fica muito mais fácil, porque todo mundo quer pagar para solucionar uma dor. Você falou de usuário, né? Como aquele usuário realmente era diferente. Eu lembro que no Covid, gente, vocês sabem, TI de salto, adoro sapato de salto. A gente comprava sapato, né? Como eu dizia para o meu esposo, falava, compro porque eu preciso. Aí você fala, eu tenho um azul Royal, né? Que é o azul Bic. Não tenho azul Bic. Aí, quando você vai para a pandemia, você olha e fala, para que eu precisava de um sapato azul Bic? É verdade. Usando tênis e chinelo. Então, realmente mudou, né? O Covid mudou. Sim. A maneira como a gente comprava. A gente ia para a loja, a gente ia para o shopping, a gente ia para a rua. Do dia para a noite, a gente ficou dentro de casa e tendo que usar da internet, olhando a cor pela tela do celular, pela tela do computador e falando, nossa, eu acho que eu preciso de um novo computador, porque era um azul Bic o sapato que eu vi. E veio um azul marinho. Marinho, não exato. Então, a gente percebe realmente que a dor acaba sendo o motivador aí da compra, muitas vezes, independente do que for, seja uma dor. Que as mulheres, né, não precisam do sapato, brincando, sim, brincadeiras à parte, mas entendendo realmente o que ela precisa e como isso evoluiu, né? É super interessante você falar isso, porque vários dos meus respondentes, né, na pesquisa do doutorado falaram que começaram a usar skincare. Skincare teve um boom muito grande na pandemia, e eu fui tentar também entender por quê. E houveram vários motivos, mas um deles era, eles se viam muito na câmera, e na câmera as pessoas se viam, e aí viam as rugas, e viam ali as manchas, o melasma e tudo mais, falavam, preciso de skincare, vou comprar skincare. E aí compravam skincare, só que é um skincare que depois eles viam que não funcionava pro rosto deles. Piorava. E aí ficava tudo estocado. Então, isso gerou um consumo desenfreado de skincare. Aí agora, a gente tem um novo comportamento de consumo, que é as pessoas aprendendo a usar skincare. Para que eu preciso? Qual é o meu tipo de pele? Não é aquele skincare para todo tipo de pele. Qual é o meu tipo de pele? Específico, né? Exatamente. Então, assim, comportamento de consumo eu acho maravilhoso, mas eu acho até que causa uma ansiedade, porque muda o tempo inteiro. Não, e se você pensar, também lembrei de um episódio que a gente conversou aqui, que a gente saía muito de máscara. Sim. E aí, daqui a pouco, conversando até um episódio com a doutora Thaís, ela falou, nossa, muitas mulheres começaram a usar mais batom, mais... Porque falava, nossa, estou sempre de máscara, nunca passei... Então, quer dizer, são coisas que quando você começa a estudar o seu cliente, exato, estudar literalmente a dor desse cliente, você percebe que tem aqueles picos, e Covid, né, computador, notebook. Eu lembro que teve, a gente está aqui com o computador da Dell, a gente teve um pico porque você saiu da noite para o dia de um desktop que estava dentro do escritório, sim, e tinha que trabalhar em casa com o meu trabalho. Que computador é o que eu compro, exato, né? Ah, essa tela é pequena, não comprei. E assim por diante. Exato. Né? De tamanho, de não saber a configuração e vale para tudo. Exatamente. E também mudou muito a rotina das pessoas. Hoje eu vi as pessoas falando... quem é que vai no supermercado hoje em dia? E aí, exato. E aí eu falando, gente, muita gente. Só que para a geração Z, as pessoas não vão mais no supermercado. Todo mundo pede em casa, né? Então, assim, você tá acostumado a pedir, eu quero a banana pronta para consumo. Ao invés de você ir lá tocar a banana... Eu não sei escolher uma banana. Eu também não. Mãe, desculpa. Eu também não sei. Eu falo, eu acho que eu nunca sei se é a prata, ouro. Não eu sei. olho e falo, será que eu comprei a mesma? Não, sempre é errada. Exato. Não é a mesma eu sempre que eu escolho queria. errado. Exato. Também. Então, tamo junto. Então, como é que você vai escolher? E aí você compra, chega na sua casa, aí você olha e fala, não era essa que eu queria. Então, assim, é um comportamento que ele vai mudando e ele vai se adaptando. Então, estudar a tendência de mercado, como você citou, eu amo também, que é current em tendência de
de mercado, forecasting, design de futuro, também é super importante até para pequena e média e microempresa. Pode parecer futilidade ou pode parecer uma coisa que, não, vamos fazer quando sobrar dinheiro. Não, gente, é muito importante porque quem estudava com hunting, tendência de mercado, forecasting, pôde prever uma pandemia. Não o Covid em si, obviamente, mas podia prever que isso poderia acontecer. Então, já estava preparado para home office, estava preparado para delivery, já estava preparado para um outro tipo de comportamento de consumo. Então, é super importante. E-commerce, né? Maravilhoso. Você sabe que teve um momento na pandemia quando a gente falava de transformação digital, e com certeza você deve ter visto isso muito mais do que eu, da virada de chave, né? Porque falava da transformação, tá aqui. E do dia para a noite você tinha empresas que eu vi que infelizmente fecharam as portas porque não tinha telefonia e tinha que ir o tiozinho do porteiro e ele atendia a ligação porque não tinha ninguém no escritório. Então, quer dizer, com certeza pessoas já estavam pensando nisso. E quando você assiste filmes, séries antigas, você vê, não a Covid, literalmente, não o episódio da Covid, né? Isso. Porque foi algo que a gente não esperava. Mas a pandemia, a paralisação realmente poderia acontecer, né? Exato. Cientificamente, a gente evoluiu uma década em um ano, que foi o ano de 2020, né? 2021 também foi um ano bem difícil, continuava com a pandemia, mas foi uma década que a gente evoluiu, porque foi uma ruptura, foi uma disrupção muito grande, né? Então, a sociedade meio que precisava disso. Jamais vou dizer que o Covid foi bom, porque ele não foi positivo em nenhum aspecto, mas tecnologicamente, a gente sofreu uma ápice, uma revolução como a gente nunca tinha visto antes. Uma aceleração. Foi obrigado, né? Você não tinha o que fazer. Mercado, eu não gostava de comprar, tive que comprar, a gente aprende, iFood, comida. Exato. Né? Tantas shopping, e-commerce. Exato. E é super interessante também porque quem estuda comportamento de consumo e tendência de mercado entende que a gente vive em espiral, a sociedade vive em espiral. Então, se a gente observar agora, a gente está voltando para aquela vontade de ir para o shopping, testar produto na farmácia, que antes a gente falava, quero tudo e-commerce, não quero mais ir no supermercado, mas como a gente ficou muito tempo em casa, a gente agora está nesse espiral de voltar para poder, de fato, sentir o físico. Então, depois a gente vai voltar para o e-commerce, enfim, vai evoluindo e voltando, não que a gente regrida, a gente se comporta de diversas maneiras, mas sempre num espiral, num teste de novas soluções. E você falou do seu aplicativo, que é a importância das conexões. E você, como Top Voice LinkedIn, uma das questões aí importantes foi justamente isso, né? Ter essa consistência do que você publica. Sim. E criar essa rede consistente de network. Sim. Que dicas para quem quer ser um top voice, primeira coisa, e como ter essa consistência? Porque eu acho que é a coisa mais difícil da rede, né? Você começa, posta, cansei, agora já não tem mais o que escrever. Se conecta. Para que eu vou me conectar? Qual o objetivo de eu estar me conectando com a Tássia? Qual o objetivo de eu estar querendo compartilhar algumas coisas? Como é isso para quem está nos acompanhando e quer ser um top voice ou quer usar dessa rede, seja o LinkedIn ou seja a sua rede quando ela estiver 100% disponível, para crescer profissional e pessoal? Perfeito. Eu vou além disso falando em marca pessoal. Todo mundo precisa desenvolver a sua marca pessoal no online e no offline. Então, a gente precisa, de fato, ter uma presença, especialmente digital. Então, no LinkedIn, no Instagram, se você não está, você praticamente não existe, tá? No LinkedIn, no Instagram, porque as pessoas precisam fazer uma busca e precisam, de fato, te encontrar. Então, o networking, ele é importante e hoje existe um conceito mais atual, que é o netweaving, não sei se já ouviu falar, que é o conceito do networking ganha-ganha. Então, eu conheço a Silvia, mas eu não conheço a Silvia por interesse, eu conheço
a Silvia, porque eu acho que a gente pode construir uma relação super saudável. Então, eu conheço a Silvia e aí eu não vou pedir, de fato, direto um investimento para minha startup ou um emprego. Eu vou construir, vou conhecer a Silvia e aí, ao longo da maturidade, da nutrição dessa relação, a gente pode ali se beneficiar dos frutos dessa relação. Mas, de fato, fazendo mais amigos do que fazendo negócios. Então, em relação a networking, eu sempre falo que busca conhecer as pessoas. Eu acho que todo mundo tem uma história super interessante para contar. Eu tenho um quadro no meu LinkedIn que chama Toca a Tássia. Não é videocast nem podcast. eu bato um papo com a pessoa e depois eu transformo isso num texto. Eu gosto muito de escrever. Então, eu gosto muito de ouvir as histórias das pessoas e transformar isso em texto para que as outras pessoas tenham a oportunidade de conversar e de conhecer essa pessoa. E é dali que surge muito do meu networking. Então, esse networking ele tem que surgir de uma maneira muito saudável e sem um interesse direto. Tem que ser genuíno, tem que ser natural de ambas as partes. E em relação à constância nas redes sociais, eu acho que também as pessoas fazem muito bicho de sete cabeças para a produção de conteúdo. Produção de conteúdo pode ser muito mais palpável com a utilização das inteligências artificiais hoje em dia e se você se programar para essa produção de conteúdo. Tem conteúdo que, se você não postar agora, obviamente perde o timing, mas você pode programar alguns conteúdos. Então, deixa eu pegar aqui, sentar aqui no meu domingo e produzir 3 artigos ou 3 posts para o meu LinkedIn e eu vou postar ali durante a minha semana. Posts que sejam ricos para a minha rede, não que seja para o meu ego, mas que sejam ricos para a minha rede, ou seja, vai ser, eu sempre brinco, utilidade pública para o meu seguidor, que vai fazer de fato uma diferença na vida dele, que vai fazer com que ele pare o feed e, poxa, esse post aqui de fato enriqueceu o meu dia, né? E não simplesmente o ego ali de quem tá escrevendo, né? Do autor. Então, essa constância pode vir muito dessa organização de posts. E aí você vai ver que vai ficar natural, você vai pensar numa palavra, vai pensar numa coisa do seu dia a dia e você já vai conseguir escrever ali um post tranquilamente. Bom, a gente como mulher acumula diversas funções, né? Sim. E eu tenho certeza que você acumula várias, porque aqui a gente conversando um pouco, eu já vi que ela faz várias coisas. Como é para Tássia fazer o equilíbrio dessas diversas funções, equilibrar diversos pratos, vida pessoal, vida profissional, a vida pública, né? Porque a hora que você está indo como uma top voice, as pessoas estão te seguindo, estão te acompanhando. Como é fazer esse equilíbrio? O que você faz para conseguir tentar manter tudo em equilíbrio? É super importante dizer que algumas vezes os pratos caem, tá? Quebram, né? Porque acho que todo mundo, algumas pessoas de fora ficam pensando, ela equilibra tudo. Não. Você também é uma pessoa super ocupada e todo mundo deve achar, nossa, ela equilibra tudo. Não. A gente tem que deixar claro que a gente deixa os pratos caírem. A gente vai colando uns assim. E a gente faz terapia, toma uns Rivotril perdido às vezes aqui, né? Não pode falar isso, mas não é assim, um chazinho de camomila, né, gente? Que não dá. Exatamente. Então, façam terapia, procurem todos os recursos profissionais que vocês puderem, né, os profissionais de saúde que vocês puderem. Tenham sempre um autocuidado, né? E aí, autocuidado seja skincare, seja um tempo de qualidade com quem você ama, seja de fato ter um mentor. E aí, o mentor pode ser uma pessoa que você admira. As pessoas têm muito medo, né, de chegar naquela pessoa. Meu Deus, como é que eu vou falar com aquela pessoa? Chega e fala. Eu sempre falo que as pessoas que de fato são bem-sucedidas jamais vão negar um conselho ou uma mentoria. Então, isso é super, super interessante. Então, eu de fato faço muita coisa e meus amigos brincam que se eu parar de fazer muita coisa, eu já não sou eu. Mas agora eu estou terminando o doutorado, então já vou dar mais uma equilibrada, vou poder dar mais uma atração aí na Cone. É muito difícil empreender e ter uma vida corporativa e acadêmica, mas eu
faço muita gestão do meu tempo. Então, eu antes queria responder todo mundo no WhatsApp. Não consigo. Então, eu não consigo ouvir áudio no WhatsApp. É muito difícil. Só se a pessoa disser assim, é muito urgente, escuta, por favor, é vida ou morte. Aí eu vou e escuto. Então... a gente tem que priorizar algumas coisas nas nossas vidas, assim. E hoje eu priorizo muito minha família, os meus amigos, e estar com quem eu gosto, porque não adianta você ter fama, sucesso, dinheiro, tudo que a gente quer conquistar, o que as pessoas acham que é tudo na vida, se a gente não tiver quem nos acolha num momento, de fato, difícil. Então, o equilíbrio é super importante, a saúde mental, especialmente, espiritualidade, muito importante, seja qual for a sua fé, vá atrás dela, porque isso é super, super essencial. Então, é dessa forma que eu vou ali tentando equilibrar os pratos, mas com certeza alguns caem, eu vou lá, recolho os cacos, alguns eu deixo cair mesmo. Nem varre. Nem varro. Falo, eu tô assim vai também. ficar assim caiu. Mesmo. Vou comprar outro. Já busca outra coisa para fazer, tá exatamente. Certo, tá certo. E pensando, você falou de escrita e o WhatsApp, o que você prefere, mensagem escrita ou mensagem áudio? Eu sou hipócrita, porque se eu falar com você, eu vou dizer, posso mandar um áudio? Porque eu sempre vou estar na correria, eu vou dizer, Silvia, posso mandar um áudio? Escutar. Mas eu odeio escutar. Tamo juntas. Mas eu sempre... Tamo juntas, eu sou mas assim. eu sempre escuto no 2, na velocidade 2. Ah, não, mas isso não, 1,5. Mas isso é prejudicial pro nosso cérebro. Não façam isso, tá? Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Mas é prejudicial pro nosso cérebro, porque ele fica numa produção de dopamina, numa aceleração e numa produção de dopamina muito forte. Então, você escutar ver vídeo no YouTube, velocidade 2 é prejudicial, enfim. Eu tô mais no slow motion já ultimamente, né? Pra poder... Isso é bem melhor, bem melhor. Mas eu prefiro mensagem de texto, e mensagem de texto concisa. Se a pessoa for traduzir o áudio para mensagem de texto, não está me ajudando em nada. Então, coloca bullet points, coloca tópicos. Olha, eu preciso de você nisso, nisso e nisso. Acabou. Bom. E aí é isso. Então, é isso que eu prefiro ultimamente. Estamos conectados. Adorei. E para a gente encerrar aqui, um vídeo, um filme ou um livro que você queira compartilhar? Um filme, eu recomendo sempre Bacurau. Já assistiu Bacurau? Eu amo, já assisti várias vezes. Quem não assistiu, assista. Puxando sardinha, porque foi feito no Nordeste, mas é um filme, assim, brilhante em todos os seus quesitos. A fotografia Fantástico. É incrível, ele é brilhante. Livro é A Menina da Montanha, não sei se já assistiu. Posso falar um pouquinho? Pode, claro. Me marcou muito esse livro, porque é a história de uma menina que ela foi criada numa família muito radical, no interior dos Estados Unidos, do Texas, e aí a família não deixava ela ir para a escola, nem ela, nem os irmãos, porque acreditavam que o sistema ia corrompê-los. E quão duro foi pensar que existem muitas famílias nessa condição. E só para resumir, hoje ela é doutora numa super universidade de renome. Então ela lutou, ela teve que peitar a família dela para de fato ser quem ela queria ser. E isso me orgulha muito, porque tantas mulheres que a gente conhece que tem que fazer isso. Então esse livro me marcou muito, foi uma história que se conectou muito comigo. Ela teve ela sofreu muitos abusos morais e tudo mais, violência doméstica, dando spoiler, desculpa, mas é um livro que vale muito a pena, é um livro triste, mas inspiracional, motivacional também, vale muito a pena ler. E uma palavra que te defina? Corajosa, coragem. Eu acho que exige coragem para tudo que a gente vai fazer. Exige coragem para ficar estagnado, e exige coragem para se mover, e exige coragem para matar um leão por dia. A gente precisa só escolher qual a coragem que a gente vai querer carregar. Uau! Assim concluímos mais um episódio do Tem Podcast. Gostaria de agradecer de coração. Obrigada. Coração. Obrigada. A Tássia por ter vindo aqui conversar comigo nesse bate-papo incrível, cheio de informação, cheio de insights, e tenho certeza que muita gente vai sair daqui inspirado. E eu queria que você pudesse compartilhar suas redes, que as pessoas que queiram chegar até você possam... Obrigada. O meu LinkedIn é Tássia Galvão, o meu Instagram é DRA
Tássia Galvão. E sigam, por favor, a gente na Cone App também, é cone.app. A gente está sempre compartilhando dicas de networking também, super interessante. Então, no episódio de hoje, para mais entrevistas incríveis como essa, acompanhe o Tem Podcast no Spotify, se inscreva no nosso canal do YouTube, ative o sininho para receber as notificações. E, é claro, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar com seus amigos, famílias e convidados. Muito obrigado e vejo vocês no próximo episódio.